Shalom, meus irmãos, que o nosso Pai abençoe cada um sempre. O que eu vou dizer aqui aos irmãos é um breve resumo, tá, de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? E todo mundo está cansado de saber, né? Infelizmente, o sistema, ele realmente está passando dos limites, né? Não dá para ficar desse jeito, meus irmãos, né? Qual que é o quebra-cabeça do sistema, né? É muito simples da gente identificar. Como que o sistema manipula o povo, né? A gente tem que começar a olhar por outras perspectivas, né? Através da política, né? Através da religião, né? Através dos dízimos e através dos impostos abusivos. É assim que o sistema manipula, adestra o povo, né? Então, quando a gente começa a olhar algumas questões e começa a ter visão de águia, né? A gente começa a pesquisar alguns aspectos, né? Por exemplo, povo escravo, né? Nas civilizações antigas. Quando a gente faz essa pesquisa, né? De forma resumida, né? A gente consegue ver que na antiguidade clássica a sociedade grega e a romana constituíam sociedades escravistas. Olha só, meus irmãos, quer dizer, o sistema, desde as primeiras civilizações, né, que eles fazem o quê? Escravizam o povo. Né? E aqui tá muito resumido e bem explicado. Aí o que continua aqui, né, na pesquisa? O que não se caracteriza apenas pela presença de escravos na sociedade ou pela sua quantidade, mas pela posição que a escravidão assume, a ponto de conformar uma organização econômico-social. Ou seja, qual que é o objetivo do sistema? Né? Criar uma organização social aonde os povos, né, de todas as nações possam trabalhar para eles, feitos escravos, né, adestrados através do sistema religioso e do político, para ficar sustentando eles. Né? Em resumo, é isso. E aí, quando a gente avança nas pesquisas, né, e a gente digita assim, religião nas civilizações antigas, o que o Google nos mostra? Qual era o papel das religiões para os povos da antiguidade? A religião estava vinculada estreitamente à polis, à vida cívica e à social da sociedade. Quem se negava ao culto religioso excluía-se da comunidade e, sendo ateu, era considerado prejudicial à sociedade. Tá vendo como o sistema manipula as massas? O gado, né? Não é assim que eles nos chamam de gado, né? Porque o gado é que sustenta o seu patrão, não é isso? Então, eles introduziram, né? Fizeram da verdade do nosso Pai um meio para quê? Para poder se beneficiar. Então, é uma classe reduzida de pessoas, né, que estão por detrás desse sistema maligno, que elas fazem o quê? Se uniram para poder manipular as massas e que a gente pudesse trabalhar, né, e sustentasse eles. E isso ocorre, meus irmãos, ao longo da história da humanidade. É só vocês pesquisarem, tá? Então, resumidamente aqui, quando a gente avança nas pesquisas, eu digitei assim: a política nas civilizações antigas. Como era a política nas civilizações antigas? Em linhas gerais, os sistemas de governo da antiguidade baseavam-se em estruturas teocráticas, por meio das quais uma elite política abalizava seu poder através de argumentos de natureza religiosa. Percebe como o sistema adestra o povo do Pai, né, através do controle político e do religioso, né, mais claro do que a neve, né? Está na hora da gente acordar, não é mesmo?
Não tem mais condições da gente viver assim, meus amados. E aí eu fui e avancei na pesquisa e resolvi saber o que significa a palavra teocráticas, né? O que é um governo teocrático? Estado teocrático é um país ou nação que possui um sistema de governo que se submete às normas de uma religião específica. Tá vendo aí de novo? Então, quando a gente olha pelos olhos da fé, né, realmente, o sistema da besta, quem é? Quem é o sistema da besta? É a religião e a política. São eles que manipulam e que adestram o povo do Pai. Isso não é só no Brasil, é em todas as nações. Entendeu, meus irmãos? Então, realmente, não dá para a gente sobreviver dessa forma, não é mesmo? Né? Então, esse grande quebra-cabeça do sistema é o quê? É a escravidão, guerras, pandemias e opressão. Então a gente começa a ver que realmente o quebra-cabeça, ele começa a se formar diante dos nossos olhos, né? O sistema, meus amados, sabe o que é união, tá? O sistema sabe como trabalhar na unidade do nosso Pai, tá? E o que eles fizeram? Ocultaram isso de nós. E nós sabemos estar em unidade? Nós estamos em união? Não estamos. Por quê? Porque caímos justamente na manipulação do sistema, né? O sistema ele trabalha na divisão. Por isso que eles criaram essas religiões para poder deturpar a palavra do nosso Pai, né? Porque através das religiões que eles criaram, né, eles utilizaram a palavra do nosso Pai para poder nos enganar, né, e agir de forma ardilosa para que pudesse oprimir a gente e mantermos em escravidão. Eles estão unidos para nos destruir. E nós, meus irmãos, estamos unidos? Então, chegou a hora da gente, né, acordar. Não dá para a gente viver desse jeito, meus amados. Tem vários inocentes morrendo aí. Então, quando a gente traz isso pelo aspecto da fé, dá uma olhadinha depois na sua Bíblia, né? Você vai ver quem é que está por detrás ali, né? Dá uma olhada. Sociedade Bíblica do Brasil, né? Nós sabemos muito bem que existem vários erros de traduções, né? Dos achados originais da época, né? Eles omitiram muitas coisas da gente, meus irmãos, tá? E usaram a palavra do Pai de forma ardilosa, astuta, tá? Para nos oprimir. E o nosso Pai não quer isso para nós. Nosso Pai nos fez para sermos livres, entendeu, meus irmãos? Então, é hora de despertar os leões, porque até aqui as ovelhas só padeceram, não é mesmo? Né? Precisamos acordar, meus amados, antes que o sistema destrua a gente, tá? Por quê? Quando o povo do Pai descobrir e perceber, né, que foi manipulado por todo esse sistema religioso e o político, né, nós iremos identificar que somos um, somos a força, somos o fogo manifesto pelo nosso Pai. E vocês sabem, meus amados, que nós pertencemos ao exército do Pai, né? Nós pertencemos ao exército dele. E todo o exército tem o seu general, né? Todo o exército tem o seu general. Então, realmente precisamos acordar e nos unir, tá? Para que possamos finalmente viver em abundância e não sobreviver. A gente consegue olhar claramente, né, as abelhinhas. As abelhinhas, elas entendem perfeitamente o que é viver na unidade do Pai. Coloca sua mãozinha lá na colmeia para você ver o que acontece com você, né? Por quê? Porque elas se unem
para defender o seu território, o seu lar. Então é assim que devemos fazer, meus irmãos, igual as abelhinhas, nos unir para defender o que é correto, o que é justo. Entendem, meus queridos? Né? As abelhinhas, elas não andam com Bíblia debaixo do braço, nem nenhum tipo de religião ali, nem participam de cultos religiosos, nem nada. E elas entendem perfeitamente o que é ser a unidade do Pai. Por que o povo do Pai padece? Né? Tá na palavra do nosso Pai. O meu povo padece por falta de entendimento, de discernimento, né? O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? A catástrofe matou, varreu o povo do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul foi varrido do mapa. São poucas cidades que ainda estão de pé no sul do país. Aí o que o sistema faz? Coloca a culpa em quem? Em Deus, no nosso Pai. Fica fácil, né? Dessa forma, né? Agora, quem está desperto já consegue perceber que até no deserto a tecnologia da inteligência artificial faz chover no deserto, né? Então, a gente começa a observar que não tem como, meus irmãos, essa situação está ocorrendo no nosso país e nem no Brasil, nem no mundo, né? O sistema está unido para poder matar o povo. Se não é através das catástrofes artificiais que eles mesmos promovem, eles matam através das guerras, das pandemias, né? Inventam um monte de coisa para poder o quê? Né? Matar o povo. Então, meus irmãos, é hora da gente despertar, né? Até porque a consciência crística, ela já está se manifestando, né? Na população de uma forma geral, né? Ela está se manifestando a consciência crística, né? Por quê? Porque o nosso pai, ele quer ver os filhos dele felizes aqui na Terra. Enquanto a gente está aqui encarnado, é assim que o nosso pai quer ver a gente, feliz. E para a gente encontrar paz, precisamos lutar por ela, porque não existe paz, né? Quando a gente descobre que somos feitos da energia, somos átomos, né? A gente consegue perceber de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. A gente entende que a assinatura do Pai está em tudo, meus amados, né? Está em tudo que Ele criou. É só a gente pesquisar, né? Os elementos da natureza. Então, o nosso Pai se manifesta em tudo. Por quê? Porque somos feitos de energia, né? Nós estamos aqui não é para ficar, é para aprender a evoluir, né? Então, realmente precisamos observar que não há mais tempo de vivermos sendo manipulados por um sistema que só quer oprimir a gente, tá? É hora de acordar, é hora de nos unir, né? Estamos aqui para evoluir e ajudar um ao outro, tá? Para que possamos prosperar. A prosperidade não é só matéria, tá? É prosperidade espiritual também, tá? Não adianta nada você ver o seu irmão passando fome e você de forma tranquila. Tem algo de errado, tá? Porque se seu irmão está passando fome, isso representa que existe um câncer na sociedade. E quem é esse câncer? É o sistema da besta. Então, meus irmãos, precisamos realmente nos unir, tá? Porque todo o exército tem o seu general e ele já caminha sobre essa terra. E nós iremos nos unir para lutar pelo que é correto e justo. Está chegando a hora. Shalom a todos.